37. Ai, Deus sei. Ezequiel 37. Lembra? Passando o cortejo, Jesus marcou o encontro no meio de um velório. Jesus marcou o encontro. Ou você acha que Jesus fazia alguma coisa nessa terra que não fosse intencional? Todos os atos do Senhor foram todos eles intencionais. Sem querer, gente, na nossa vida tem que ser assim como Jesus nos ensinou. O sem querer não existe, nós temos que ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo, nos nossos projetos, e que os nossos projetos sejam colocar o Senhor à frente e nós caminharmos de acordo com aquilo que Ele determinou a nosso respeito. Cada um tem uma palavra, cada um concretiza algo nessa terra como um propósito a ser estabelecido e ser vivido, certo? A Bíblia relata sobre 5 dons, eu amo falar sobre isso: apostolado, profético, evangelístico, de pastoreio e o de ensino, o mestre. Cada um é diferente do outro, um é mais baixo, o outro é mais menor, mais gordinho, outro mais magrinho, um branco, negro, uma mulher, um homem, cada um numa casa diferente, várias famílias, várias pessoas diferentes. E aí a gente começa a caminhar novamente como eclésia. Nós agora sentamos e começamos a falar em resposta àquilo que Jesus fez sobre aquele menino. A atitude dele foi sentar e falar. Quando a gente fala, a gente libera o quê? Falar. Certo? E a principal palavra que nós vamos liberar hoje nesse tempo é sobre quem? Jesus. E a maioria das vezes nós não vamos abrir a nossa boca. Vamos estar posicionados em cima de um momento, como um exemplo. Só que aí vai chegar um tempo que Deus vai requerer de nós palavras. Aí entra Ezequiel 37. Começa dizendo assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de quem? Do Senhor. Quem tocou no menino? Glória a Deus. E sobre mim a mão do Senhor veio, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Para onde aquele menino estava sendo levado? Certo? E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Quem está dizendo? E quem que liberou a palavra? Ezequiel que liberou a palavra. Liberou a profecia, a palavra do Senhor. Certo? E eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Ezequiel profetizando sobre os ossos. Está entendendo? Dom de profecia ou o ministério profético. Vamos colocar os dois. Eu prefiro entender o ministério profético, que o dom, muitas vezes você pode ter um ministério de outra forma e o dom ser usado, que alguém tem um dom profético em cima, certo? E então profetizei, como me deu ordem. Quem deu ordem para ele? Guarda isso para mim. Como me deu ordem, certo? E houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Esse reboliço aqui é forte, tá? Quantas vezes nas nossas vidas começa a acontecer um reboliço, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Talvez seja um momento que Deus está trazendo vida novamente, depositando e desentulhando. Aleluias! Glória a Deus! Novas estações. E os ossos se juntaram, cada um ao seu osso, e olhei, e eis que
vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele, e sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Vamos lá. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizes ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Aleluia. Queridos, quando nós entendemos que como aquele menino, um dia o Senhor nos tocou, agora também nós temos a oportunidade, profetiza o filho do homem, e nós vamos profetizar sobre aqueles que estão mortos, que estão jogados aos cantos, que até andam pelos cantos, trabalham, vivem a sua vida, mas do Senhor já não existe mais aquele fôlego que de antemão traz a restauração e traz novamente a vida. Aleluia. Nós temos a incumbência de andarmos nessa terra sendo resposta do Senhor, profetizando em todos os cantos. E de repente, quando aqueles ossos foram tomados e se tornaram um corpo que faltava nele, o fôlego de vida, o espírito. E quando o profeta profetizou, o que aconteceu? Eles se colocaram de pé. E a Bíblia relata um exército, ou um grande exército, um extremo exército. Amém? Amém. Hoje nós temos uma oportunidade, nós temos uma causa. Lembra que quando Lázaro foi colocado dentro do sepulcro, Jesus disse que não era para a morte aquele feito, mas sim para a vida. E Jesus, quando estava na porta do sepulcro, a pedra já tinha sido rolada, ele pediu para que tirasse a pedra. O que ele fez? Lázaro, vem. Ele deu uma ordem, ele foi específico naquilo que ele estava fazendo. E nós temos uma causa nesse dia em particular. Qual é o nome do bebezinho? Jason. O nome da mãe? Pai? Marcos. Nós temos uma criança que está internada, está entubada, tá? Nós temos uma criança que está internada. Glória a Deus, vai mandando, é para isso que nós estamos aqui. O Flavinho, a Cris, essa semana eu estava orando por ele lá na Matriz. Glória, é para a vida. Queridos, são crianças, ainda tem todo um sobrenatural de Deus, toda uma extensão de vida para eles viverem nessa terra, até que o Senhor venha. E o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos algo diferente nessa tarde. Nós já recebemos uma ordem, um dia éramos nós. E hoje, com todos os dons e habilidades que nós recebemos, quantos dons de cura estão guardados? Aquele dia a senhora orou, você lembra o que aconteceu? Aquela sexta-feira? Ela visitante. Ela veio dar um testemunho que ela tinha sido curada. Ela não conseguia mexer o braço, lembra que ela falou? Ela tinha sofrido um acidente, passado por uma cirurgia gravíssima. Ela só entrou, perguntou se podia participar da nossa oração, sentou. O nome dessa, lembra?